árbitro estava pressionado. Deu para perceber. Eu vi isso no jogo. Na dúvida, ele tinha medo de marcar. E aí ele já ia e já marcava ao contrário. Foi nítido. O impedimento, gente, eu não vi impedimento naquilo dali. Que linha é aquela traçada? É ridículo dar um impedimento desse. Vamos ver o lance aí, ó. Eu acho que tinha até que mudar isso. A linha traçada... Eu acho que tinha até que mudar isso. Na Inglaterra diz que a linha é mais grossa, né? Na Inglaterra. A linha do zagueiro é mais grossa. São dois... Olha lá, olha o lance lá, ó. Olha o lance aí. É muito boa vontade para traçar uma linha, hein? Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Separei pra vocês os melhores momentos do ESPN FC, cara. Tá top o videozinho, arrebentou. Falou tudo. A mesma coisa que eu falei aqui nos vídeos anteriores, o Zinho falou agora no ESPN FC. Cara, o Gabigol não estava impedido, a linha foi mal traçada. E eu não vejo ninguém falando sobre isso, só o Zinho que falou. O Zinho tá de parabéns, arrebentou nos comentários. Galera, deixa o like, se inscreva no canal. Se você é flamenguista e gosta de um cara que defende o Flamengo como eu defendo aqui, cara, prejudicou o Flamengo, eu vou defender aqui, eu vou falar na lata. Então, se você é flamenguista, inscreva-se aqui, porque aqui tem um cara que defende o Flamengo. Eu quero bem pro Flamengo, eu quero o melhor pro Mengão. Se o Flamengo for prejudicado, eu vou defender sempre. Tem que ser justo, cara. O que é certo, o que é errado. Não quero nada de ninguém, mas também não quero que ninguém prejudique o Flamengo. É isso. Créditos de vídeo é da ESPN Brasil, link na descrição como créditos canal. Aqui do YouTube, ESPN Grupo Disney. Simbora aqui pro vídeo que tá top. Vamos lá. Preocupação, né? Um olhar ali para Libertadores, talvez uma decepção pelo que foi o jogo, mas basicamente é a alegria que conta. O corintiano pode ter um pouco de orgulho pelo que foi a partida em si e tudo mais? Pode ter também. Mas, basicamente, é a tristeza que conta. Então, eu acho que sempre, assim, quando um jogo desses acaba, são esses os sentimentos que se sobressaem. Aos poucos, as coisas podem ir esfriando, a gente pode começar a ser mais racional, o torcedor mesmo passa a ser mais racional, mas acho que nesse momento, para o rubro-negro, o momento é de curtir, é de aproveitar, de comemorar o título, e o corintiano tenta, evidentemente, encontrar coisas boas na partida de ontem, que acho que, sim, existiram e a gente vai falar sobre elas. Sem dúvida, vamos detalhar muito essa final aqui, falando do lado do Flamengo, do lado do Corinthians. E atenção você aí, hein, que está ligado no ESPN FC, uma convocação para você. Faltam 9 dias para a final rubro-negra da Libertadores da América. Então, fique aqui na ESPN e no Star Plus, porque durante esses 9 dias, vamos falar muito da decisão da Libertadores da América no outro sábado em Guayaquil, com uma transmissão muito especial da nossa equipe. Então, fique por aqui, hein? Você já está convocado. A nação ficará aqui. Os secadores ficarão aqui. Todo mundo ligado, porque vem aí a grande decisão da Libertadores da América. E a torcida do Atlético Paranaense, grande finalista, também ligada na ESPN. Mister Oswaldo Pascoal, prazer tê-lo aqui no nosso clube. Pascoalzinho. Prazer é meu, João, Jean. O João, quando vem aqui, sempre tem uma novidade. Sim. Né? A Mini gosta, a Mini fica animada com a presença do Jean, ela gosta. Ela dá moral pro Jean, rapaz. Aí, moral. Aí, beleza? Eu ia perguntar hoje pro conselheiro Miranda se ele acha que o Everton Ribeiro foi mal, que pra mim foi o dono do jogo. Vai mandar mensagem pra você. Eu vou aguardar a Ele manda pra você. Ele vai mandar. Ele tem seu telefone. Deixa eu ver aqui. Calma, que ele vai mandar pro Mauro. É porque ele ainda não apareceu. Já ligou o seu telefone aí, já acendeu aí, ó. Já tá aí. Pra mim não chegou a mensagem ainda não. Mas ele vai te responder, com certeza, quem está assistindo o programa. Pergunta se ele gostou. Está bêbado ainda, mas assistindo o programa. O Everton Ribeiro já foi... O conselheiro Miranda está bêbado. E o Everton foi 3 vezes vice, né? Então ele estava querendo mesmo isso. E foi muito bem para mim, foi o melhor do jogo, melhor que a Arrascaeta, melhor que todo mundo. Agora, o Jean resumiu bem, o corintiano está orgulhoso, mas o troféu está onde? Está lá na Gávea, né? Então, na Gávea. Assim, é o que vale. Agora, uma coisa que o Pascoal fala quase sempre aqui, e eu vou dar toda a razão a ele, porque ontem eu não esperava, não. Ele vive dizendo aqui, eu não duvido do Corinthians. Sim. O Pascoal gosta de falar isso. E realmente eu não esperava o que aconteceu ontem, não.
Corinthians fazer o que fez, principalmente no segundo tempo. O Zinho tá rindo lá no telão lá. Não, porque é o seguinte, rindo lá. não era um adversário qualquer, muito pelo contrário, era o melhor elenco do Brasil do outro lado, jogando em casa, aquele apoio todo, e o corintiano foi lá com 4 mil pessoas, gritou alto, e o time em campo respondeu de forma muito boa no segundo tempo. Acho, Pascoal, que essa história do Vitor ali, assim, a princípio, eu não sei como ia ser, porque o gol saiu muito cedo. Porque todo mundo, pessoal, ele montou uma linha de 5 ali, vai ser que nem... Antes de 10 minutos, antes de 10 minutos, o terceiro zagueiro já não precisava mais. Mas já aí, tomou gol. Mas já estava 1-0 por isso e tal. Mas aí, enfim, mas aí já ia tirar o cara com 10 minutos, sai Pipão, entra eu outro. acho até que o equívoco dele foi não voltar com o Maicon no lugar do Duqueiroz no segundo tempo. Porque o lateral esquerdo, ele ia tirar mesmo. Sim. Ele ia botar o Fábio de lateral esquerdo. Isso é natural que ele ia fazer no segundo tempo. O erro foi não voltar com o Maicon. O Maicon deu 2 toques na bola quando ele entrou em campo. Ele arrumou o meio-campo do Corinthians. Ele dominou, papum, resolveu o meio-campo. É que parecia assim que era aquela montagem. Obrigado. Parecia a montagem do time que segurou o Boca, né? Então parecia que ele ia fazer um time muito parecido com o time que segurou o Boca. Que o Flamengo estava jogando, fez um gol, que o Flamengo ganharia bem, né? Inclusive fez gols, mas que foram anulados corretamente. Mas parecia que o Flamengo ganharia com sobras. De repente a coisa foi mudando. Segundo tempo mudou completamente. O início dos pênaltis, tudo levava a crer que dava Corinthians, mas deu Flamengo tetrazinho. Muito também pela parte física do Flamengo, que me chama a atenção, que a gente vai falar sobre Libertadores. A Arrascaeta sumiu do jogo, nitidamente deu para perceber que está incomodando muito esse problema no pubis dele, inclusive um gol que ele perde, numa bola maravilhosa, que acho que foi do Gabigol, você percebe que ele chega sem força na bola. Everton Ribeiro. Ele chega sem força. Muita gente falou, ele queria dar um totozinho por cima. Eu não vi isso. Eu vi ele sem força para bater forte, cruzado. Ele dá um petelequinho, ele chega sem força. Assim, a experiência de dentro de campo. Eu acho que foi a contusão que fez ele perder aquele gol. Ele chega já no limite para tentar um chute e vai bem fraquinho. E ele some do jogo. E o Flamengo, sem essa qualidade do Arrascaeta, aí vem a contusão do Thiago Maia. Aí vem o Vidal, que também caiu de produção, torceu o pé, ficou aquela coisa. Foi por causa do pé, foi a parte física, foi a opção do Dorival. Aí vem a crítica, né, de todo mundo tá criticando, tirou o Vidal e colocou o Mateuzinho. Eu concordo em parte. Se é para botar o Mateuzinho pelo lado esquerdo, de volante pelo lado esquerdo, meu amigo, bota o Ayrton Lucas e traz o Felipe Luiz para fazer essa função ali, de organização de jogo. Agora, se ele coloca o Mateuzinho pelo lado direito e joga o Everton Ribeiro pro lado esquerdo, o Mateuzinho jogou há pouco tempo aí nessa função e todo mundo elogiou. Mas não entrou bem no jogo, trouxe mais o Corinthians, o Flamengo perdeu o meio-campo, não tinha o volante de contenção, ora foi o Davi Luiz, que começou a abafar porque não conseguiu correr atrás. O Corinthians colocou jogadores de frente, abriu mão dos volantes e botou mais meias. O árbitro estava pressionado. Deu para perceber. Eu vi isso no jogo. Na dúvida, ele tinha medo de marcar. E aí ele já ia e já marcava ao contrário. Foi nítido. O impedimento, gente, eu não vi impedimento naquilo dali. Que linha é aquela traçada? É ridículo dar um impedimento desse. Vamos ver o lance aí, ó. Eu acho que tinha até que mudar isso. A linha traçada... Eu acho que tinha até que mudar isso. Na Inglaterra diz que a linha é mais grossa, né? Na Inglaterra. A linha do zagueiro é mais grossa. São dois. Olha lá, olha o lance lá. Olha o lance aí. É muito boa vontade para traçar uma linha, hein? Para anular um gol, hein? Estamos vendo aí. Parabéns, Zinho. Você... Nesse caso... O Zinho até agora foi o único que falou desse lance, galera. Ninguém tinha falado até aqui. Pelo menos eu não tinha visto. Da mesma linha, né? Exato. A gente não vê mais gol que a gente fala, tava na mesma linha, tem vantagem pro atacante. Mas que foi. Já que traçou a lista, a linha tem 1 milímetro, mas foi. É porque a linha não é tão mas grossa. Mas é quem traça, é como traça, Mauro. Mauro.
Meu Deus do céu. Mas eu não acho que havia uma boa vontade. muito- Mesma linha. Ah, É ser muito milimétrico, hein? Então, mas por isso que aí a única solução que vai existir é fazer o que Foi a a Premier League pressão, faz. foi a pressão que é da você aumentar a semana. linha. Foi o A linha do pênalti que zagueiro não deu tem 2 pixels e Itaquera. o do atacante 1. A do atacante 1. Mas é que assim, se você aumenta a linha, de fato esse problema deixa de existir. Porque quando o Mauro fala, o tal do mesma linha não existe mais. E tudo bem, a gente há de convir que a mesma linha rigorosa e milimetricamente... Dificilmente existirá. Ela nunca vai existir. Sim, mas, Só enfim. que o conceito da regra, o espírito da regra, não era... né? Quer dizer, na verdade, o impedimento existe para o cara não ficar na banheira, certo? Então, claro, se ele está ali alguns centímetros, você tem que marcar. Agora, a coisa milimétrica, sobretudo num sistema que hoje ainda... permite o erro, a verdade é essa, né? O sistema do VAR, do jeito que ele é hoje, vai até mudar, né? Vamos lembrar que na Copa do Mundo, os jogadores, eles vão ser mapeados, quer dizer, então, você passa a contar o corpo do jogador de uma maneira... e aí não tem jeito, você vai ter o milimétrico mesmo, a não ser que eles resolvam também, apesar desse novo sistema, manter a linha mais grossa. Agora, enquanto você não tiver a linha mais grossa, não tem muito jeito, entendeu? Por isso que a FIFA discorda muito do que acontece na Premier League, né? Que são as Pressão. nesse caso das Essa linha linhas, foi pressão. no caso das linhas, o Zinho, eu concordo com o Zinho. Eu acho... Deixa eu ouvir o Zinho aqui, me perdoe, Pascoal, Pois não. cortá-lo. Porque é o seguinte, o Zinho viveu dentro de campo anos, passou por situações como essa de ontem, de pressão, de arbitragem, de antes, depois, durante o jogo. Ô Zinho, você acha que tudo aquilo que foi falado ao longo da semana, do lance lá do pênalti, você sentiu que isso influenciou o trabalho da arbitragem? Senti. Sim. Ô, João, aqui não tem clubismo não, tá? Porque daqui a pouco vão ficar mandando Twitter achando que eu tô defendendo o Flamengo. Não é nada disso. Se fosse ao contrário, eu falaria também. O que eu tô falando aqui é a experiência de dentro de campo. É quem teve lá dentro do campo. E eu era capitão de time. Então eu convivia ali com o árbitro. E eu sentia no árbitro. Você sente, você percebe quando você tem anos e anos de bola dentro de campo. E eu joguei só 20 anos, tá? 20 anos eu joguei profissionalmente. E eu tô acostumado com isso dentro do campo. Quando o Pedro cabeceia aquela bola, desvia no Balbueno e ele não dá escanteio, na cara dele, eu falei... Ih! Eu vi tudo Aí isso, eu cara. vi aquele impedimento. Na dúvida, todo respeito, Hilton, né? O nome do árbitro? Isso, Hilton Pereira não Sampaio, ele? De Copa do Mundo. Isso não é impedimento. Todo respeito. Mesma linha, cara. Mas senti ele nervoso para apitar a final. E, por experiência de dentro de campo, na dúvida, qualquer dúvida que tinha, eu percebia que ele nem pensava duas vezes. Ele deu um cartão amarelo pro Thiago Maia. Tá bom, Thiago Maia toca primeiro na bola e depois o movimento do pé dele é pro chão. E chega o jogador atrasado, ele pisa o pé do jogador. Cartão amarelo. Você viu o pisão que foi Roger Guedes deu no Felipe Luiz? No ar, por cima. Então são pequenos detalhes do jogo que você vai vendo que passa despercebido. Porque o Flamengo foi campeão, né? Pequenos detalhes que o juiz vai minando, vai enervando. Se o jogador não tiver a cabeça no lugar, ele se desestabiliza no jogo, ele vai para cima do juiz, começa a discussão, aí ele se perde, entra numa jogada mais forte, a pressão do jogo, a atmosfera do Maracanã, entendeu? Eu olhando o jogo, pequenos detalhes, passou já o jogo. O Flamengo já é tetracampeão. Como o Pascoal diz, não adianta, jogou bem, jogou mal, já está lá no site, na história. No Flamengo placar campeão da Copa do Brasil, tetracampeão. Agora, eu vi um árbitro, eu não vou usar essa palavra que eu seria até leviano, mas assim, equivocado e sentindo a pressão do que foi a semana. O pênalti que não foi marcado para o Corinthians, a bola bate na mão do Léo Pereira, é aquela coisa, cada um interpreta do jeito que quer. Mas se a regra agora bate na mão é pênalti, se marcaria o pênalti. Eu acho que também é pênalti que o cara não está com essa intenção, né, para qualquer time. Mas vamos lá, eu senti o árbitro se impressionado, João.
Parabenzinho. Mas não Você foi o foi Flamengo o que cara. entregou um dossiê do Wilton Pereira Sampaio? Quando saiu o nome da escalação? Não, mas a semana inteira o Corinthians... Ah, mas reclamando pera, do pênalti, né, vamos estabelecer um paralelo sobre isso. Quando saiu o nome do Wilton Pereira Sampaio, o Flamengo entregou um dossiê. Ó, ele errou aqui contra a gente, aqui e ali. Sim. Tudo é pressão, meu senhor. Sim, mas quem falou Tudo mais é da pressão. arbitragem da semana? Flamengo ou Corinthians? Ah, mas quem poderia falar menos? Mais? Não Era o dá- Corinthians, dava pra- ele que se dá pra sentiu falar prejudicado. menos? Sim. Eu acho Não que dá pra estava falar menos. inseguro. Esse termo que o Zinho quer usar, pode ser pro cara que O vai Corinthians pra Copa. pressionou mais a arbitragem. O cara que vai para a Copa não deveria estar inseguro. Eu acho que ele estava morrendo de medo, sim, Não deveria. de cometer um erro. Entendeu? Então, na dúvida, ele sabe. Então, olha, Prejudica se eu 10 o Flamengo, segundos, né? depois Na provarem que dúvida, estava a gente Falou impedido, sobre eu isso tô no frito. cafezinho essa semana, lembra? Foi, é, Não lógico. queríamos estar na pele de Hilton Pereira Falamos, Sampaio. Ontem, a gente falei falou aqui, aqui, falei aqui. o Lugano Mas- falou, esse jogo vai ser mais importante do que o jogo que ele vai apitar na Copa do Não, Mundo. eu que falei isso 3 dias atrás e o Lugano concordou comigo, Pascal. E vai ser mesmo. O Lugano concordou, falou qualquer que seja o jogo. que situação Porque complicada, era, né? Então, acho que E ele todo esse ambiente ele levou estava a isso. morrendo de piorou, né? medo de errar. Claro, ele podia, por exemplo, ele marcou o impedimento e podia ter errado e o gol ter sido legal. Por sorte dele, esteja só- lá como estivesse a Acho linha. só bom esclarecer que o impedimento ele acaba sendo o cara que não tem nenhuma influência naquilo. Nenhuma influência ali, porque o Bandeira marca o impedimento e aí ele espera a decisão do VAR, quer dizer, ele nem participa desse processo todo, quer dizer, de marcar, ele né? espera que o árbitro de vídeo confirme É ou verdade. não Sim. Verdade, o que o assistente deu. Agora, erros de escanteio, esse do Balbuena é gritante. E acho que tem um que o Davi Luiz vai na lateral. E aí também eu achei que ele errou ali. O Davi divide a bola com alguém. Bate por último Tem um jogador do Corinthians. Rodinei também, É. defensivamente. É. Tira, pega no jogador do Corinthians e vai pra fora e ele dá escanteio. então. Desses enormidade de escanteio que o Pascoal tá dizendo que o Corinthians teve, que pressionou, no mínimo tu tira uns 3, 4 aí. Pois é, mas eles foram marcados e o Renato Augusto não estava tão feliz nas cobranças. Hoje eu vi corintiano dizendo, pô, mas não é assim que batia. Quer dizer, Até que enfimzinho, parabéns, cara. Você viu o mesmo jogo que eu. Cara, eu não vi impedimento. Pra mim, mesma linha não é impedimento. E na regra tá escrito que mesma linha não é impedimento. A linha foi mal traçada. O frame da bola saindo do pé também. Cara, o Gabigol não estava impedido, galera. Prejudicaram o Flamengo neste lance. Se esse lance era por Corinthians, se fosse para o Corinthians, a imprensa paulista iria morrer do coração. Todo mundo estaria atacando o Flamengo, provocando, né? Com frescura, falando que o Flamengo é beneficiado pela arbitragem. Mas e daí? Os corintianos, vocês não vão falar nada, vocês foram beneficiados porque era para estar 2-0 naquele lance ali e vocês não vão falar nada. Essa é a porcaria de arbitragem que a gente tem no Brasil, cara. Para você que encheu o saco a semana inteira falando do lance do Léo Pereira, e aí, você não vai falar nada agora? Tá se escondendo porque põe a cara aqui, comente aqui no vídeo. Esse lance para você aí, o gol, foi bem anulado ou mal anulado? Seja sincero, seja honesto com você mesmo. Parabenzinho, você representou. Eu vi também nesse árbitro, cara, tudo que era pro Flamengo, ele não marcava. Cara, eu não sei, eu tava com 30 e poucos minutos do primeiro tempo, 2 faltas para cada lado. Um monte de lance, cara, ele não dava falta, velho. Ele queria que o jogo rolasse, ele queria que o jogo corresse, não ficava dando falta, só porque era uma final de Copa do Brasil. Falta é falta, tem que marcar. Vários lances de laterais, de escanteio que o Zinho falou. Parabenzinho, você representou muito, cara. Você... não consigo assistir todos os programas, mas o Zinho foi o primeiro que eu vi falando desses lances aí e dessa arbitragem que foi ruim pra mim. Eu acho que foi ruim e prejudicou o Flamengo. Foi gol legal. Vocês viram aqui na tela, né? A linha traçada, né? Então, é isso. Valeu, galera. Tamo juntos. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal. Estou aqui, ó, representando o Mengão, né? Se você é torcedor do Flamengo, inscreva-se, porque aqui é o seguinte, falou do Flamengo, eu vou trazer aqui. E se for injusto com o Flamengo, eu vou defender o Flamengo. Pode ter certeza disso, como eu faço sempre. Estou defendendo aqui os nossos direitos, tá bom? É isso aí, sou advogado do Mengão, cara. Opa, tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui!